Você já se pegou esquecendo onde deixou os óculos, ou talvez demorando um pouco mais para lembrar o nome de alguém conhecido? Isso é algo comum com o passar dos anos, e muitas vezes a gente tenta rir da situação, dizendo que a memória já não é mais a mesma. Mas por trás dessa brincadeira existe uma preocupação silenciosa que mora dentro de cada um de nós. E se não for apenas esquecimento? E se for um sinal de algo mais sério como o Alzheimer? É uma pergunta difícil, eu sei, mas hoje quero conversar com você sobre como a nossa alimentação pode ser uma aliada poderosa para manter o cérebro ativo, forte e protegido, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Afinal, o que a gente coloca no prato não serve apenas para matar a fome ou dar energia ao corpo, serve também para nutrir a mente. O cérebro é um órgão exigente que precisa de bons combustíveis para funcionar bem. Quando damos a ele os nutrientes certos, ajudamos a preservar a memória, a concentração e até aquela agilidade de pensamento que muitas vezes sentimos que vai diminuindo com o tempo. É como se pudéssemos polir o vidro embaçado das lembranças, deixando a mente mais clara e desperta. E aqui entra um ponto importante. Não se trata apenas de evitar doenças. Claro que prevenir o Alzheimer é fundamental, mas é também sobre viver o presente com qualidade. Ter clareza para lembrar o nome dos netos, para reviver as histórias de família, para ler um livro e comentar depois, para rir de uma piada e não esquecê-la logo em seguida. Tudo isso é parte do que dá sentido aos nossos dias. Agora, talvez você esteja pensando, mas será que realmente a comida pode fazer tanta diferença assim na mente? E eu digo a você, sim, pode. Vários estudos científicos já mostraram que certos alimentos possuem substâncias que protegem os neurônios, reduzem a inflamação no cérebro e até ajudam a criar novas conexões entre as células cerebrais. Isso significa que, mesmo com o passar dos anos, ainda é possível fortalecer nossa mente, quase como se estivéssemos regando uma planta para que ela continue florescendo. E o mais bonito é que esses alimentos não são nada de outro mundo. São coisas simples, acessíveis, que talvez você já tenha em casa e só não imaginava o tamanho do poder que tem. Lembro-me de uma vez que uma senhora me contou: eu achava que comer peixe era só para variar o cardápio, nunca pensei que ele podia ajudar minha cabeça a funcionar melhor. E ela estava certa em se surpreender, porque a gente pouco aprende sobre essa conexão entre comida e memória. Pense por um instante em como é bom sentir-se lúcido. É como se a vida tivesse mais cores, mais detalhes, mais prazer. Quando a memória falha, é como se estivéssemos assistindo a um filme em que algumas cenas simplesmente desaparecem. Mas quando o cérebro é bem cuidado, conseguimos assistir a história inteira sem cortes, com todas as emoções vivas. E aqui eu quero abrir um parêntese importante. Não se trata apenas de mudar tudo de uma vez, nem seguir dietas malucas que mais cansam do que ajudam. O segredo está em incluir aos poucos alguns alimentos que se tornam aliados da nossa mente. Um café da manhã, por exemplo, pode ser mais do que uma refeição rápida. Pode ser um presente diário para o cérebro se escolhermos bem os ingredientes. O almoço pode ser uma oportunidade de fortalecer o corpo e também a mente. Cada refeição se transforma num ato de cuidado consigo mesmo. Enquanto conversamos sobre isso, quero que você imagine como seria acordar todos os dias com a mente mais desperta, lembrando dos compromissos, das histórias e dos momentos bons sem aquele peso da dúvida. Será que estou esquecendo algo importante? Essa sensação de clareza mental é possível e é exatamente isso que vamos explorar juntos. Talvez você se lembre de uma fruta que marcou sua infância ou daquele cheiro de comida da sua avó que até hoje vem à memória. Veja como a comida está diretamente ligada às nossas lembranças mais preciosas. Então faz todo sentido que ela também seja a chave para proteger essas memórias no futuro. Comer bem não é só nutrir o corpo, é preservar aquilo que somos, a nossa história inteira. E antes que você pense que é tarde demais, deixe-me dizer uma coisa: nunca é tarde. O cérebro é um órgão incrível, com uma capacidade chamada plasticidade, que significa que ele pode se adaptar, aprender e criar novas conexões em qualquer idade. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, podemos dar a ele ferramentas para continuar funcionando com vitalidade.
É isso que quero compartilhar com você nessa nossa conversa. Vamos olhar juntos para o prato e descobrir como ele pode ser um remédio natural, silencioso e cheio de sabor contra o esquecimento e o avanço do Alzheimer. Não como uma receita milagrosa, mas como uma forma real e simples de cuidar da mente. E sabe o que é mais interessante? À medida que a gente vai conhecendo esses alimentos, vamos percebendo que eles não trazem benefícios apenas para a memória. Eles também ajudam o coração, a circulação, os músculos e até o humor. É como se um mesmo gesto de cuidado, feito durante as refeições, pudesse espalhar saúde por todo o corpo. Então, se você já percebeu aqueles pequenos lapsos de memória ou se simplesmente deseja proteger a sua mente para o futuro, essa conversa é para você. Porque cada garfada pode ser um ato de prevenção. Cada escolha no mercado pode ser uma maneira de escrever o seu futuro com mais clareza e autonomia. E aqui entre nós, eu vou te contar quais são esses alimentos, mas de uma forma que faça sentido no dia a dia, mostrando como eles podem estar presentes nas suas refeições sem complicação. Afinal, cuidar da mente não precisa ser um sacrifício, pode ser um prazer. E já que falamos em prazer, pense comigo, qual foi a última refeição que você saboreou com calma, prestando atenção no gosto, na textura, no aroma? Muitas vezes na correria ou até no hábito, a gente come sem notar. Mas quando passamos a enxergar a comida como um presente para a mente, cada refeição se transforma em um momento especial. E é justamente nesse ponto que quero que você preste atenção, porque é aí que começa a nossa caminhada rumo a uma memória mais forte e a uma mente mais protegida. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Sabe o que é curioso? Quando falamos em cuidar da memória, muita gente logo pensa em remédios, suplementos caros ou tratamentos complicados. Mas o que quase ninguém percebe é que a resposta pode estar bem ali, na fruteira da cozinha ou no cardápio do dia a dia. O cérebro precisa de nutrientes específicos e, quando eles chegam até ele, funcionam como pequenas chaves que destravam portas da vitalidade mental. Um exemplo simples é o peixe, principalmente aqueles ricos em ômega 3, como a sardinha, o salmão e a cavala. O ômega 3 é como um óleo que lubrifica as engrenagens da mente, ajudando os neurônios a se comunicarem melhor. Já percebeu como, depois de uma refeição mais equilibrada, você se sente mais leve, até mais disposto a pensar? É justamente esse tipo de alimento que pode ajudar a manter o cérebro ágil, prevenindo a degeneração que leva ao Alzheimer. Imagine seus pensamentos como pequenas luzes piscando em uma rede. O ômega 3 é o que mantém essas luzes acesas, brilhando com clareza. Outro aliado poderoso está nas frutas vermelhas, como morangos, mirtilos e amoras. Essas pequenas frutas carregam antioxidantes que combatem os radicais livres, que são como ferrugem, que aos poucos vai enfraquecendo as células. Quando você coloca essas frutas no prato, é como se estivesse protegendo o cérebro com um escudo invisível. Além disso, elas dão cor e sabor às refeições, trazendo aquela sensação boa de frescor. Eu me lembro de uma senhora que sempre dizia que comer morangos a fazia sentir-se jovem outra vez, porque cada mordida trazia lembranças da infância. Veja como o alimento não só nutre, mas também desperta emoções. E falando em emoções, o chocolate amargo também merece espaço nessa conversa. Sim, aquele quadradinho pequeno, com mais de 70% de cacau, pode ser um remédio para a mente. Ele estimula a produção de endorfinas, que melhora o humor e ainda ajuda na circulação sanguínea do cérebro. Claro, precisa ser consumido com moderação, mas veja que até o prazer pode ser parte do cuidado. O doce da vida, quando escolhido com consciência, pode proteger você da amargura do esquecimento. Outro alimento muitas vezes esquecido é a castanha do Pará, ou mesmo as nozes e amêndoas. Essas sementes são pequenas, mas carregam uma riqueza de minerais como o selênio e o magnésio, fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso.
Imagine o cérebro como uma orquestra. Cada nutriente é um instrumento, e quando falta algum, a música fica desafinada. Essas castanhas ajudam a manter a harmonia, para que a melodia da sua mente continue fluindo com clareza. E não podemos esquecer das verduras escuras, como o espinafre e a couve. Ricas em vitaminas do complexo B e antioxidantes, elas funcionam como verdadeiros limpadores do organismo, ajudando a manter as conexões cerebrais ativas. Muitas pessoas resistem a incluir verduras na rotina, mas basta pensar nelas como uma faxina silenciosa que acontece dentro de você, varrendo o que não serve e fortalecendo o que importa. É nesse ponto que quero abrir o coração com você. Cuidar da alimentação não é apenas sobre prevenir o Alzheimer, é sobre viver melhor o presente. É poder sentar-se à mesa e desfrutar de uma refeição sabendo que, além do sabor, há um gesto de amor próprio em cada garfada. Muitas vezes, nós dedicamos tanto tempo cuidando dos outros que esquecemos de cuidar de nós mesmos. E a comida é uma forma de recuperar essa atenção, transformando o ato de se alimentar em um ritual de autocuidado. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu nunca fui de comer peixe ou não tenho costume com essas frutas. Tudo bem, o importante não é mudar tudo de uma vez, mas começar de onde você está. Pode ser incluir uma porção de peixe por semana, trocar o biscoito da tarde por uma fruta vermelha ou adicionar um punhado de nozes na salada. Cada pequeno passo é uma vitória, e com o tempo, esses gestos se transformam em hábitos que fazem toda a diferença. Eu me lembro de um senhor que conheci, já com mais de 70 anos, que dizia ter medo de não reconhecer mais a própria esposa no futuro. Esse medo o acompanhava silenciosamente, até que ele resolveu mudar pequenos detalhes da vida. Começou incluindo peixe no almoço, passou a tomar mais água, diminuiu o açúcar e pouco a pouco percebeu não só a memória ficando mais firme, mas também a disposição para caminhar, conversar e até brincar com os netos. Ele me dizia que era como se tivesse acendido uma luz dentro da cabeça. E eu acredito que essa luz pode brilhar em cada um de nós. Basta alimentar o cérebro da forma certa. E veja que interessante. Muitos desses alimentos que fortalecem a mente também são saborosos, coloridos e trazem alegria ao prato. Isso significa que não estamos falando de restrição, mas de prazer. Comer um pedaço de chocolate amargo, saborear um punhado de morangos, sentir o frescor de uma salada verde, mastigar devagar uma castanha, tudo isso pode ser feito com calma, transformando a refeição em um momento de gratidão. Eu gostaria que você se lembrasse de algo. Cada vez que você se senta para comer, você tem em mãos o poder de influenciar não apenas o corpo, mas também a mente e o futuro. A cada refeição, você pode estar nutrindo as lembranças mais preciosas, aquelas que fazem você quem você é. E o mais bonito disso tudo é que, quando cuidamos de nós mesmos dessa maneira, também inspiramos os que estão à nossa volta. Filhos, netos, amigos, todos percebem essa mudança e acabam sendo tocados por ela. É como lançar uma pedra no lago. O cuidado que começa em você gera ondas que alcançam quem você ama. E aqui, enquanto pensamos sobre tudo isso, quero que você imagine o seu futuro. Imagine-se daqui a alguns anos, sentado na sala, lembrando claramente das histórias da juventude, conversando com tranquilidade, reconhecendo cada rosto ao seu redor. Essa cena é possível, e os alimentos certos podem ser os tijolos que constroem esse caminho de lucidez e clareza. É exatamente esse futuro que estamos preparando quando escolhemos dar ao cérebro os nutrientes de que ele precisa. E acredite, ainda há mais segredos escondidos em alimentos simples que podem ser grandes aliados nessa jornada. Sabe quando a gente pensa na vida como um grande álbum de memórias? Cada fotografia guardada, cada detalhe lembrado, cada rosto reconhecido é como uma página preciosa que não queremos perder. É por isso que falar sobre o cuidado com o cérebro não é apenas uma questão de saúde, mas também de preservar quem somos, de manter vivas as histórias que carregamos e de continuar escrevendo novas páginas com clareza e alegria. E nesse cuidado há mais aliados do que você imagina. Já falamos de alguns que são verdadeiros guardiões da mente, mas ainda existem outros que merecem seu espaço à mesa. Um deles é o azeite de oliva extra virgem. Ele é mais do que um tempero, é como um remédio líquido natural.
Suas gorduras boas ajudam a reduzir inflamações e mantêm as artérias limpas, garantindo que o sangue chegue ao cérebro com a força e a vitalidade necessárias. Eu gosto de pensar no azeite como um rio tranquilo, que corre suavemente, levando vida por onde passa. Cada fio de azeite derramado sobre uma salada ou um pão fresco é um carinho silencioso que você oferece ao seu corpo e à sua mente. Outro tesouro está nos grãos integrais, como a aveia, a quinoa e o arroz integral. Eles liberam energia devagar, mantendo o açúcar do sangue equilibrado e o cérebro sempre bem abastecido. Afinal, o cérebro é exigente, precisa de combustível constante para funcionar bem, e os grãos integrais oferecem isso sem os altos e baixos que tanto prejudicam a clareza mental. Pense neles como lenha boa em uma fogueira, aquela que queima por mais tempo, mantendo o fogo aceso de forma estável, sem apagar de repente. E não dá para deixar de fora algo tão simples, mas tão essencial: a água. Sim, a água. Muitas vezes a gente acha que o esquecimento é sinal de idade, quando na verdade pode ser apenas falta de hidratação. O cérebro é composto em grande parte por água, e quando ele não recebe a quantidade suficiente, começa a dar sinais de cansaço, de confusão. É como uma planta que murcha em um vaso esquecido no canto, mas basta regar, basta oferecer o que ela precisa e ela volta a se erguer cheia de vida. O mesmo acontece com você. Então, cada copo de água é também um copo de lucidez. Agora, eu quero que você pense em algo muito importante. Não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver com qualidade, com dignidade e com independência. Ninguém deseja chegar a uma idade avançada e perder o fio da própria história. Pelo contrário, queremos viver cada fase com a capacidade de lembrar, de reconhecer, de compartilhar. Queremos poder abraçar um neto e chamá-lo pelo nome, contar histórias antigas e rir de momentos esquecidos pela correria da juventude. E veja que interessante, quando cuidamos do cérebro através da alimentação, também cuidamos do coração, do corpo inteiro. É um cuidado que se espalha, que transborda. Comer bem não é luxo, não é moda, é necessidade. E, acima de tudo, é ato de amor próprio. É você dizendo a si mesmo: eu importo, minha vida importa, minhas memórias importam. Eu sei que às vezes pode parecer difícil mudar hábitos. A gente se acostuma a certos sabores, a certas rotinas, e tudo que foge disso parece complicado. Mas lembre-se, cada pequena escolha é um passo. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar devagar. Uma fruta no lugar de um doce, um punhado de nozes no lugar de um salgadinho, um fio de azeite na salada no lugar de molhos prontos. Esses detalhes, repetidos dia após dia, se transformam em um escudo poderoso contra o esquecimento. E falando em escudo, quero compartilhar algo que sempre me toca. Imagine seu cérebro como uma biblioteca. Cada memória é um livro único, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. São histórias de infância, de juventude, de amores, de conquistas, de perdas. Agora imagine que você tem a chance de proteger essa biblioteca, de manter suas estantes firmes e seus livros intactos, prontos para serem abertos a qualquer momento. Esse é o poder da alimentação certa. Guardar o que você mais valoriza, aquilo que ninguém mais pode viver no seu lugar. É bonito pensar que, ao colocar os alimentos certos no prato, você está, na verdade, regando as raízes da própria identidade. Você está nutrindo não apenas um corpo, mas uma vida inteira de lembranças, sentimentos e experiências. Está garantindo que sua voz continue contando histórias, que sua mente continue criando novas memórias e que o Alzheimer encontre um caminho cada vez mais difícil de atravessar. E se você, nesse momento, está se perguntando se ainda dá tempo de começar, eu quero olhar nos seus olhos e dizer: sim, dá tempo, sempre dá tempo. O corpo é sábio e mesmo depois de tantos anos, ele responde ao cuidado, ao carinho, ao alimento certo. Nunca é tarde para oferecer a si mesmo aquilo que você merece. Então, da próxima vez que estiver diante da mesa, escolha com amor. Pense em cada alimento como um presente para o seu cérebro. Lembre-se de que o futuro começa no prato de hoje
e de que cada decisão, por menor que pareça, é uma semente plantada para os dias que ainda virão. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você ama. Talvez um filho, um neto, um amigo que também se preocupa com a memória e com a saúde. Porque o conhecimento, quando dividido, se multiplica. E cuidar da mente não é uma jornada solitária, é um caminho que podemos trilhar juntos, apoiando uns aos outros. E se alguma dessas palavras tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Conte como você cuida da sua memória, quais alimentos já fazem parte da sua rotina ou quais você gostaria de incluir a partir de agora. Sua experiência pode inspirar alguém que está do outro lado da tela, em silêncio, precisando dessa motivação. E lembre-se, acima de tudo, você não é refém da idade. O Alzheimer não precisa ser um destino inevitável. Você tem poder sobre as escolhas que faz, e com elas pode proteger a sua mente, a sua vida e a sua história. Então, cuide-se. Alimente seu corpo, alimente seu cérebro, alimente a sua alma, porque viver com lucidez é o maior presente que você pode dar a si mesmo e a quem você ama. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo à Vida Lúcida e assista esse próximo vídeo, que também está simplesmente esplêndido.